Boa noite a todos. Me chamo Leandro Silva de Amorim e estarei apresentando o seminário do componente curricular Processamento Digital de Sinais, sob coordenação do professor Luiz Gonzaga. Esse seminário terá como tema a geração de sinais OFDM via a FFT. Ele servirá para compor uma parte da nota da segunda unidade desse componente e nós vamos abordar alguns aspectos dentro dessa temática. Os principais aspectos que estaremos tratando aqui estão pontuados aí. Seria basicamente o que seria a FDM, o que seria a OFDM, falar um pouco sobre a ortogonalidade entre as subportadoras, como ocorre a geração do sinal FDM, alguns fundamentos da IFFT, falar também um pouco sobre a importância da função sync e estabelecer no final um comparativo entre a FDM e a OFDM, né? Essas duas modulações. A princípio, o que seria a FDM? Né? Para nós podermos estudar um pouco sobre a geração do sinal FDM, tem que entender um pouco primeiro o que seria essa FDM. A FDM ela seria uma multiplexação por divisão de frequência. É uma técnica que utiliza a largura de banda disponível de um canal de comunicação, que é dividida em várias bandas de frequências menores, onde cada uma delas é utilizada para transmitir o sinal separado de forma simultânea, assim como a gente consegue visualizar nessa imagem, nesse gráfico que está para exemplificar. Nós temos uma faixa de frequência em que ela é subdividida e esse sinal ele pode ser transmitido, esses sinais, separadamente de forma simultânea em toda essa faixa de frequência, né? A depender do sinal que eu estarei querendo transmitir. E então a gente vai para o segundo momento, que seria sobre o que seria a OFDM. A OFDM, em certo modo, ela é um aprimoramento da FDM. A OFDM é a multiplexação ortogonal por divisão de frequência e basicamente é uma técnica de modulação digital que divide o canal de comunicação em várias subportadoras ortogonais, transmitindo os dados em paralelo, para melhorar a eficiência espectral e também a robustez contra a interferência. Então, nós conseguimos visualizar, pela imagem que está exposta aí, que aquela mesma banda que era utilizada para a transmissão do sinal FDM, a gente consegue ter uma redução significativa dessa banda utilizando a modulação, multiplexação por divisão de frequência ortogonal. E nós vamos tentar entender como isso ocorre, né? Quais são as características da UFDM que levam a gente a alcançar esse resultado de ganho de banda e também robustez com relação à interferência, porque nós podemos perceber que há uma sobreposição, no entanto, aqui é uma sobreposição calculada entre essas funções sinks que compõem o sinal OFDM, e nós vamos entender como é que ela se comporta no longo da geração desse sinal. O primeiro ponto que tem extrema relevância para que não haja interferência entre as portadoras, entre as subportadoras, é a ortogonalidade. Tem que ser estabelecida a ortogonalidade entre elas para que a gente consiga fazer a transmissão dessas partes do sinal que estão nas subportadoras e não haja essa interferência com uma e outra. Então, basicamente, a definição da ortogonalidade diz que duas funções são ortogonais se o produto interno entre elas é zero. E para que duas subportadoras em OFDM elas sejam ortogonais, né, significa que a interferência, né, entre as subportadoras ela é minimizada. Então, quando eu consigo alcançar essa ortogonalidade entre as subportadoras, eu consigo minimizar essa interferência entre cada uma das subportadoras
que pode existir caso não, no caso do FDM, quando não se tem, quando não se é mantida a banda de guarda, né? A fórmula matemática para isso, que a gente tem para duas biportadoras f de kt e fmt, elas são ortogonais se a gente estabelecer essa relação, que é a integral de 0 a tt de f de kt e f conjugado de t dt seja igual a zero para um k diferente de m, onde t é o período e fm seria o conjugado complexo, né, de fm de t. As subportadoras em FDM, elas são funções senoidais complexas, né? Então a gente consegue visualizar o fk de t e tanto o fm de t como exponenciais complexas que serão tratadas, onde o k é o índice da subportadora e o t, como a gente tem visto, é a duração do símbolo FDM, onde a gente consegue estabelecer a ortogonalidade entre as subportadoras, considerando as duas portas subportadoras fk de t e fm de t. Ao aplicar dentro da formulação que nós já estabelecemos no slide anterior, a gente consegue chegar a esse resultado onde a integral definida entre 0 até t da exponencial complexa j2π de k menos mt sobre tzão sendo igual a zero. Então, dessa forma, a gente consegue demonstrar que essas funções f de k e fm de k, fm de t, são ortogonais, e conseguindo comprovar que existe a minimização entre essas subportadoras. Mas como se daria a geração desse sinal FDM? A gente deu uma breve introdução do que seria o FDM, o que seria o OFDM e como a ortogonalidade é importante para essa geração desse sinal. Mas como a principal ideia dessa apresentação é demonstrar como acontece a geração do sinal OFDM via FFT, então a gente tem essas etapas de geração, que seria basicamente a divisão do fluxo de dados, a modulação desses dados, a conversão de serial para paralelo, a aplicação da IFFT, que basicamente é o ponto que nós iremos focar, o prefixo cíclico também será utilizado, a gente vai entender porquê, e a conversão de paralelo para serial, para que então ocorra a transmissão do sinal. E a gente consegue visualizar aqui nesse bloco, nesse diagrama de blocos, todo o processo, né? Então, dando uma introdução, um resumo sobre cada aspecto, a gente tem o quê? Que a divisão do fluxo de dados, basicamente, é que o fluxo de dados de entrada, ele geralmente é um fluxo serial de bits, e é dividido em múltiplas subportadoras. Isso é feito agrupando os bits em blocos menores, onde cada bloco ele será modulado em uma subportadora diferente. Já a modulação dos dados ocorre que cada bloco de dados é então mapeado para símbolos complexos usando algumas técnicas de modulação digital, como por exemplo aqui a EMINE, ou até mesmo a PSK. E cada símbolo representa uma combinação de fase e amplitude, que corresponde a um ponto na constelação de modulação. Na conversão de serial para paralelo, os símbolos modulados eles são organizados em um vetor que será usado como entrada para a IFFT. Essa organização ela corresponde à distribuição dos símbolos nas subportadoras, a FDM, ou seja, o número de subportadoras é determinado pelo tamanho da IFFT. Para o ponto 4, que a gente vai frisar, né, dar mais atenção, o que seria essa aplicação da FFT. Então, a IFFT ela é um algoritmo, né, de transformação matemática que converte um sinal no domínio de frequência para o domínio do tempo. No contexto do FDM, a IFFT é usada para transformar os símbolos modulados que estão no domínio da frequência em uma sequência de amostras de tempo, ou seja, no domínio do tempo, né? E qual seria basicamente o objetivo, né? O objetivo da IFFT em OFDM? Seria basicamente
combinar as múltiplas subportadoras em um único sinal de saída que pode ser transmitido através de um canal de comunicação. Cada subportadora carrega uma parte do sinal original e após a transformação pela IFFT, todas essas partes elas são combinadas em um sinal contínuo no tempo, que a gente consegue visualizar. E basicamente nós conseguimos ter então esse resultado seguindo os fundamentos da FFT. O processo matemático que é utilizado basicamente é que a FFT de um vetor de símbolo xk, onde k representa o índice da subportadora, ela é calculada utilizando a seguinte equação: xn, um xnzinho seria igual a 1 sobre nzão, que multiplica o somatório de k, começando de 0 até nzão menos 1, de um xzão de k, vezes a exponencial complexa de j 2π sobre nzão, vezes kn, onde o xn é a enésima amostra no domínio do tempo, o xzão de k é o símbolo modulado na késima subportadora, o nzão é o número de subportadoras, também o número de pontos, né, na FFT, o j é a unidade imaginária, né, e o n ele varia de 0 até nzão menos 1. Desse modo, a gente consegue ter uma visualização da nossa função, do nosso sinal FDM, de duas formas. No domínio do tempo, cada subportadora ela aparece como uma função sinc no tempo, e a soma dessas funções sinc forma o sinal FDM total. No domínio da frequência, o espectro de cada subportadora tem um formato de sinc também. E o espaçamento, assim como a gente viu na figura em uns slides anteriores, entre as subportadoras, ele é ajustado de modo que os zeros das sinc se alinhem com as frequências centrais das subportadoras. O que basicamente seria isso, né? A gente tem que a importância da função sinc dentro desse sinal FDM, a gente pode até atribuir com relação às zonas de nulo. Nos pontos de frequência onde uma subportadora tem seus zeros ou seus nulos, as outras subportadoras, elas atingem o seu pico máximo. E isso garante que no receptor, cada subportadora ela pode ser separada corretamente sem interferência de outras subportadoras. Ou seja, cada pico de sync ela vai estar centralizada, onde para as outras sync eu teria pontos de nulo, pontos de zero. Ou seja, a potência que será significativa será apenas a potência da amplitude da sync, que está centrada nesse ponto. Desse modo, a gente consegue ter uma recuperação desse sinal mais eficiente, né? E se tratarmos sobre os outros pontos que foram citados dentro do processo, do prefixo cíclico, né, também é importante, para combater os efeitos da interferência intersimbólica, né, a ISI, e desvanecimento multipercurso, um prefixo cíclico lhe é adicionado ao início de cada símbolo FDM. O prefixo cíclico ele é uma cópia das últimas amostras do símbolo FDM. E isso garante que o sinal recebido mantenha a periodicidade necessária para a correção dos efeitos de multipercurso. E por último, a gente tem a conversão de paralelo para serial, onde as amostras de tempo resultantes da IFFT, após aplicar o algoritmo da IFFT e obter esse sinal, né, contínuo no domínio do tempo, então essas amostras no domínio do tempo resultantes da IFFT, junto com o prefixo cíclico, elas são convertidas de volta para um fluxo serial de dados, e este fluxo serial de dados ele pode ser então transmitido através de um canal de comunicação. E então vem o último ponto dessa nossa logística de geração, né, geração e transmissão, que diz que o sinal FDM, então, no domínio do tempo, ele é então transmitido através de um canal de comunicação, e devido à ortogonalidade das subportadoras que a gente conseguiu visualizar, que pode ser garantida tendo em vista que o seu espectro no domínio do tempo e frequência são expressos
como funções sinks, então a gente consegue garantir essa ortogonalidade, evitando então a interferência entre as subportadoras, né? Ou seja, minimizando a interferência entre as subportadoras, permitindo que essa transmissão ela possa ser efetuada de forma mais robusta e eficiente. E por último, nós temos aqui um comparativo entre as duas técnicas, né, da FDM e a FDM. Né? Então, com relação ao espaçamento, na FDM nós temos que as subportadoras separadas são separadas, né, por bandas de guarda. Desse modo, elas ocupam uma largura de banda na faixa de frequência bem maior. Já no FDM, como as subportadoras elas têm essa característica da ortogonalidade, elas não precisam dessa banda de guarda. Com relação à eficiência, a FDM tem uma menor eficiência espectral, já o FDM tem uma alta eficiência espectral. Com relação à interferência, na FDM ela precisa da banda de guarda para que ela consiga evitar essa interferência entre os canais, né, que serão ali utilizados na transmissão. Já na OFDM, devido à ortogonalidade, ela consegue minimizar essa interferência entre as subportadoras. No entanto, na FDM, com relação à complexidade, ela é bem mais simples a sua implementação em comparação ao FDM, que utiliza, né, então as técnicas, os algoritmos de FFT e FFT. Com relação ao seu uso em ambientes, a FDM ela tem menos robusta a interferências e multipercurso, então ela sofre mais que a OFDM, que já é mais robusta com relação a essas interferências e o multipercurso devido às suas características, né? Ter ortogonalidade, não precisar de guarda de banda, ter uma redução ali na sua faixa de banda para a transmissão. E com relação à aplicação, a FDM ela tem uma transmissão analógica, ela pode ser utilizada na transmissão analógica, em rádios AM e FM, e a UFDM ela tem diversas aplicações, como por exemplo, comunicações digitais, Wi-Fi, LTE, DVB e ADSL. Né? Então essas seriam algumas características dessa geração do sinal FDM que a gente pode citar aqui como relevantes. Então seria basicamente isso. Eu agradeço pela atenção de todos e tenham uma boa noite.